Vamos começar nosso bate-papo. Vamos. A minha primeira pergunta para você é: o que dizer do jejum intermitente? Que hoje é o queridinho, é o darling, só se fala nisso. Eu queria entender um pouco melhor. Eu aderi, me adaptei. Inclusive. E eu queria que você dissesse um pouco mais sobre essa... É uma técnica, posso chamar Pois de é, técnica? é uma estratégia nutricional. Não é a melhor, não é a pior, mas é uma estratégia que ela vem dando muito sucesso em relação àqueles pacientes, por exemplo, que têm uma rotina mais conturbada, que têm dificuldade, muitas vezes, de fazer algumas refeições do dia. E, para esse perfil, ela consegue se encaixar perfeitamente. Existem especulações que não se fecham cientificamente sobre ela aumentar, por exemplo, a taxa metabólica de repouso, que ajudaria, por exemplo, emagrecimento. Existem também outras especulações que apontam em relação à regulação da saciedade. Só que a gente não tem nenhum estudo científico que conclua isso. Agora, eu posso compartilhar com vocês um pouco da minha experiência de consultório, na prática clínica. Eu percebo, sim, que para o paciente que tem perfil, isso é uma eleição que ela tem que ser feita de maneira muito calculada. Não é todo mundo que tem perfil para assumir o jejum. Se você, por exemplo, é uma pessoa que sente fome o dia inteiro, o jejum não vai ser uma estratégia adequada. Você vai ter dificuldade de passar, por exemplo, um período do dia que pode perfazer de 8 até 16 horas sem se alimentar. Existem, inclusive, modalidades de jejum que chegam até 18 horas. Então, isso é para quem realmente tem uma afinidade até filosófica com esse tipo de estratégia. Para esse paciente que tem esse perfil, ele consegue se adaptar bem, e ele se adaptando bem, ele consegue resolver a janela de alimentação de maneira mais inteligente e repercute em bons resultados. Como é que funciona a lógica do jejum? Você tem um período que você não vai se alimentar, que perfaz esse tempo de 8 até 18 horas. Isso aí é um acordo que vai sendo ajustado ao longo do tratamento. E você tem uma janela de alimentação. Na janela de alimentação, você vai comer como se estivesse de dieta tradicionalmente. A cada 2 horas, 3 horas, vai ter uma refeição acontecendo, com valor energético calculado para a sua necessidade, e também a forma de você regular o perfil do açúcar e de outros macronutrientes, como é o caso da gordura e da proteína, também vai ser ajustado de acordo com a sua necessidade. Esse período que você consome não quer dizer que você vai poder comer de tudo o tempo inteiro. Não, você está de dieta do mesmo jeito, não mudou nada. A diferença é que você vai ter aí um nível de restrição um pouco maior, porque você tem uma janela de restrição, que é justamente o jejum. Então, por isso que ele acaba sendo um pouco mais complexo como estratégia, porque além de você ter uma dieta acontecendo, no período que você se alimenta normalmente, ainda tem um período que você se restringe em relação ao consumo alimentar, em relação à ingestão alimentar. Então, por isso que não é uma estratégia que todo mundo pode fazer. Depende muito do seu perfil em relação a essa questão de passar um período do dia sem se alimentar. Isso é muito importante a gente ressaltar. Vou ter ganhos em relação a emagrecimento, a saciedade? Pode ter sim. Eu até vou, chutar um número, eu não tenho isso montado no estudo científico, mas eu diria que 70% a 80% dos pacientes que aderem ao jejum têm ótimos resultados em relação a emagrecimento e regulação do padrão de saciedade. Inclusive, tem alguns aqui, até que estão sentados, que já fazem o método e estão muito bem adaptados a ele, com ótimos resultados. Depois, inclusive, eu acho que essas pessoas até podem, se quiserem, compartilhar um pouco dessas experiências, mas é importante dizer que o que deu certo para um não quer dizer que vai ser bem sucedido para o outro. Tá? Até porque tem um estilo de vida. Exato, também. E assim, tratamento nutricional, como qualquer tratamento da área de saúde, ele tem que ser individualizado. Eu não posso usar uma régua de jejum para todo mundo, por exemplo. Até se eu for adotar o jejum e a pessoa quiser fazer o jejum, pode ser que aquela pessoa se adapte a um padrão de 8 horas e que a outra consiga chegar a 16 horas, por exemplo. Então, isso daí é algo que a gente vai discutir em campo de consulta e lá decidir qual a estratégia que vai adotar em relação a isso. Agora, isso não derruba o fracionamento da dieta. Isso é muito importante dizer. Ou seja, aquela história de comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Você tem que fazer isso? Tem que fazer normalmente. Inclusive, na janela, que eu estava comentando há pouco, de alimentação, ali você mantém fracionamento. A cada 2 horas, 1h30, 3 horas, vai ter uma refeição acontecendo. O fracionamento ele é muito importante, porque além dele regular o perfil de açúcar no sangue,
ele também vai estimular a taxa metabólica de repouso. Isso vai facilitar, inclusive, o seu emagrecimento. Então, o fato de fazer jejum não quer dizer que você vai deixar de fracionar a dieta. Mantém fracionamento mas também. Isso é esclarecedor, porque quando você fala em jejum, fecha a boca, não come mais nada. Nada, e depois, aí a gente pensa que naquela janela de alimentação que eu vou comer, das 6, 8 horas que eu tenho para poder me alimentar, eu vou comer de tudo, e na hora que eu quiser. Não é assim. Aquela janelinha também está passando por um padrão de organização nutricional, que tem que ser respeitado, senão a gente não consegue ter resultado. O organismo ele vai começar a usar fontes estratégicas de energia para poder, basicamente, se proteger. Então, ele vai utilizar a massa muscular, que é a fonte mais disponível para poder oferecer energia. E, por outro lado, ele vai estocar gordura para se proteger. Então, é um tiro que pode sair pela culatra. Então, é fundamental que a janela de jejum ela seja respeitada em relação à atividade física. Não se faça exercício físico, preferivelmente, na janela de jejum. Claro que cada caso é um caso. Tem paciente que tem adaptação, que consegue fazer algum exercício físico nesse período de jejum, que a gente pode, inclusive, fazer uma oferta de suporte nutricional com suplementação, que não vai, inclusive, interromper o jejum naquele período. Mas isso não quer dizer que seja ideal fazer atividade física durante o jejum. Aliás, não é ideal. Não se deve fazer. Isso é muito importante. Agora, a atividade física, para quem faz o jejum, ela deve acontecer preferivelmente após a segunda refeição da janela de alimentação. Então, depois que você, por exemplo, eu comecei a comer no almoço. Então, a partir de 4 horas da tarde, na sua segunda refeição, é o horário que você deve fazer atividade física, porque você já vai ter feito uma reserva suficiente de glicogênio muscular, que é o combustível do músculo, para poder enfrentar a atividade física de maneira adequada, sem, deixar a sua massa muscular vulnerável e, sobretudo, utilizando gordura como fonte de energia, que é o que a gente quer. Isso é fundamental.